A paz de Deus, a alegria do Espírito e a comunhão que nos faz sentir o amor de Deus uns pelos outros. O Espírito Santo que nos foi dado faz de cada um de nós uma nova criatura para que experimentemos a bondade, a misericórdia e a vida eterna que está em Cristo. Nós temos no livro de Efésios a revelação a respeito do que é um pastor. Nestes últimos dias, em que a igreja foi toda dividida, redividida, nestes últimos dias em que muitos são chamados de pastores e há por todos os lados questões e situações que nos fazem e que nos levam a meditar a respeito deste dom, desta palavra, deste serviço. E o livro de Efésios, nós precisamos, para compreender o que é um pastor verdadeiro, ler desde o versículo 7 do capítulo 4. E percebemos que sem o versículo 7 e 6, nós não temos como entender os dons que são mencionados, e entre eles está o dom de pastorear, no versículo 11. Pois muitos pegam o versículo 11 isolado, separadamente, e leem assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Você tem certeza que já leu as Escrituras? Você já leu este versículo? Há alguém nas igrejas chamado Mestre Fulano? Mestre Bertano? Veja que pastores está junto com mestres, profetas, junto com evangelistas e apóstolos. É que nós, doutrinariamente, podemos escolher dar títulos aos homens, e muitos se apossam destes títulos para fazerem uma obra. Mas vamos ler aqui qual a função ou qual é o serviço dos que têm este dom. O que é o dom? Vamos ler. Está desde o versículo 7 e nós vamos ler até o versículo 16. Mas vamos ler lentamente para compreendermos o que Deus quer ensinar. Para não sermos levados, diz o versículo 14, não sejamos como menino. O crente menino é levado por todo o vento de doutrina, para nós não sermos mais vítimas da artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, no versículo 14. Para nós não sermos enganados por falsos pastores, nós precisamos de ver o versículo 14. O versículo 14 fala da artimanha dos homens, da astúcia daqueles que induzem ao erro. Então precisamos compreender isto com bastante clareza, para que não sejamos vítimas da artimanha dos homens. E assim começa o versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Vamos ouvindo. Então, tudo começa com a graça que cada crente recebeu, cada um que crê, recebe. E segundo a proporção do dom de Cristo. Guarde bem, dom de Cristo. Não é o meu dom. Não é o dom de José, João. Não.
é o dom de Cristo. É a graça que foi concedida, veio de Deus. Por isso diz, por isso. Então, quando ele subiu às alturas, Cristo, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Olha, ele concedeu dons aos homens. Que dons? Os dons do versículo 11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, dons ministeriais. Estes dons foram concedidos por aquele que subiu às alturas, ressuscitou. Então, Cristo ressuscitado, quando entronizado à direita do Pai, ele nos envia dons pela graça que nos foi concedida. Então, quem crê pode ou não receber os dons, pois isso depende do proprietário do dom, daquele que tem o dom, que é Cristo. O dom é de Cristo. Aí, no versículo 9 diz, ora, que quer dizer subiu, senão que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Então, Jesus ressuscitado, ele subiu acima de todos os céus. Medite bem. Para encher todas as coisas. Então, quem vai encher a igreja? Muitos pensam que igreja cheia é a igreja que tem muita gente. É um cômodo cheio de gente. Isso não é igreja cheia, mas é cheia de carne. Resta saber se estes que estão lá neste cômodo, neste salão, neste lugar, estão cheios de Jesus, cheios do Espírito Santo, cheios de Deus. Esta é uma pergunta. Veja que ele é para encher. E também aqui em Efésios está escrito que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Mas prossigamos. Versículo 11 agora, que fala dos dons. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? É para quê que Jesus deu este dom para um que crê nele? Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Primeira coisa, aperfeiçoar os que creem. Desempenho do seu serviço. Desempenho do serviço de Jesus. É do seu serviço. É serviço de Cristo. Serviço espiritual. Por meio do Espírito Santo. É dom do Cristo ressuscitado. Para a edificação do corpo de Cristo. Terceira coisa, é para edificar o corpo. O corpo de Cristo é algo vivo, espiritual. Então o pastor não é para construir nada fisicamente. Não. O pastor, o mestre, o apóstolo, o profeta, o evangelista, é para edificar o corpo. É para aperfeiçoar os crentes, os santos. É para o serviço de Jesus. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. O verdadeiro pastor, o verdadeiro, o que tem dom de Cristo, ele pensa na unidade. Veja, até que todos cheguemos à unidade da fé. A finalidade é que todos cheguem à unidade da fé. Do pleno conhecimento do Filho de Deus. É para revelar o Filho de Deus. É para revelar Jesus. É isto que edifica o corpo. O que edifica você como que crê é conhecer Jesus.
É para chegar à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É para crescermos até sermos como Cristo é. Isto é tremendo e é maravilhoso. E isto é a função dos dons de Cristo. O dom de pastor não é para alguém se apossar deste título, mas é para alguém usar o dom, multiplicar o dom que recebeu, operando por meio do Espírito Santo na igreja, para o corpo. Isso desapareceu das igrejas. Você sabe e tem sensação de ser membro do corpo? Por que essas coisas desapareceram da realidade? Porque ninguém se preocupa. Os falsos pastores não se preocupam com a unidade. Não se preocupam com o conhecimento do Filho de Deus. Eles não têm o dom para revelar Jesus Cristo através de si mesmo. Por isso que ele fala de crescimento no versículo 14, aquele que nós já lemos a respeito dos meninos. As pessoas são crentes, mas em Cristo são crianças. Elas não chegam à estatura da plenitude de Cristo, ao conhecimento de Jesus, ao conhecimento de Deus. Elas ficam bebês a vida inteira. Para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro. Esses que não crescem, eles mudam de uma divisão para outra. Aparece um fazendo cura, aí ele vai atrás daquele que está curando. Aparece outro pregando algo diferente, ele também vai atrás. Por quê? Porque ele ainda não conhece Jesus no seu espírito. Ele é agitado de um lado para o outro, levado ao redor por todo o vento de doutrina. Então acredite em tudo que se ensina. Portanto, só os verdadeiros pastores, isto é, aqueles que receberam o dom do Espírito, não para terem uma profissão. É um dom, não é uma profissão para ganhar a vida física, para melhorar a vida financeira. Não é para isto, não. É para edificar a igreja, edificar o corpo de Cristo. É para aperfeiçoar os santos. É para que todos cheguemos à unidade da fé. É para chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus. É para chegarmos à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. É para isto. Portanto, só o que recebeu o dom de Cristo pode fazer isto. Do contrário, você terá um pastor que se preocupará apenas com obras terrenas, coisas terrenas. O corpo de Cristo é invisível. Conhecimento do Filho de Deus é invisível. Perfeita varonilidade é invisível. Medida do dom da estatura de Cristo não se vê também. O serviço espiritual também não é visto. Então, o serviço do pastor não é visto com os olhos da carne. Portanto, há no versículo 14 algo que nos chama a atenção. É para que nós precisamos crescer como crentes? É para não sermos levados para lá e para cá. Há pessoas que ficam passando de igreja em igreja, procurando Jesus. Não achou Jesus ainda. É crente. Diz que é crente, mas ainda não conhece Jesus. Aí diz o versículo 14 assim: para que não sejais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Olha, o homem carnal, quando ele pega a Bíblia e começa a funcionar e a agir como um pastor, não tendo recebido o dom, ele usa de artimanha. Ele usa de astúcia. Isto é da serpente. Deus disse em Gênesis que a serpente é astuciosa, ardilosa. A alma humana é ardilosa, é cheia de artimanha, torce a palavra. Quando vai ler a Escritura, ao invés de olhar o contexto, lê apenas um versículo. E se nós não formos crescidos na vida espiritual, nós vamos acreditar neles.
E não temos que ter fé em homem nenhum. Temos que conhecer Jesus. Por isso que no versículo 13 fala: ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Se você conhecer quem é Jesus, você está livre. Jesus disse: se você conhecer a verdade, você está livre. Mas se você não conhecer, você será escravizado por esses homens. Aí o versículo 15 diz coisa gloriosa: mas seguindo a verdade em amor. Você tem que seguir a verdade. Não uma pessoa que se diz pastor sem dom. Você tem que crescer. Olha o crescimento como é importante. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então a igreja, como um corpo, ela é edificada, é ajustada e consolidada pelo auxílio de toda a junta. Isto é, o dom, quando é do Espírito Santo, ele não pode dividir. Ele é para edificar o corpo. Se dividir, um corpo morre, perde a vida. Portanto, meditem nesta palavra. Você que crê em Jesus Cristo, vai no livro de Efésios, lê o capítulo 4, lê do versículo 7 ao versículo 16. Peça ao Senhor para ser iluminado, para que vocês não sigam homens que usam de artimanha, que fazem do evangelho um negócio. No livro de Isaías, no capítulo 56, Deus fala assim desses pastores falsos. Versículo 11, capítulo 56. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. Todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Eles são gananciosos, gostam de lidar com o dinheiro, mas não é o dinheiro dele, não é do trabalho dele, é do trabalho dos crentes. Estejam atentos com a artimanha dos homens, com a esperteza que é astúcia. Pessoas espertas, espertalhões, estão fundando igrejas. Quem funda a igreja é Cristo. A igreja foi fundada, ninguém pode fundar a igreja. Ninguém pode. A igreja começou uma única vez em Pentecoste e vai terminar quando for arrebatada pelo Espírito Santo. A igreja está aberta por meio da pregação de Pedro em Pentecoste. De lá para cá, o evangelho é pregado e Jesus Cristo é o bom pastor. Ele dá vida pelas ovelhas e ele dá dons. Portanto, pastor é um dom de Cristo. Para quê? Para edificar o corpo de Cristo. E Cristo é que é o cabeça. Não é o pastor que é o cabeça da igreja. É Cristo. Veja aqui no versículo 15. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós somos o corpo e Jesus é o cabeça, é que tem autoridade. Quem tem autoridade na igreja é Cristo. Portanto, leia a Escritura. Não há desculpa para ninguém. Todos têm uma Bíblia em casa. Abra, leia, medite, vá ao Espírito Santo, pergunte a ele se não entendeu e Deus te esclarecerá. O Espírito Santo deseja esclarecer a cada um de nós, para que sejamos livres de pessoas astuciosas, artimanha de homens que induzem ao erro. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo sejam com todos. E Jesus Cristo nos livre desses cães gulosos, nos livre desses pastores que nada compreendem a respeito do Cristo ressuscitado, a respeito do dom que vem daquele que enche todas as coisas. Vamos ser cheios de Cristo. Amém.